Shalom, shalom a todos. Bom, eu havia feito um vídeo alguns dias atrás falando sobre as conversões que ocorreram no Brasil. Muita gente acabou me procurando, para tirar algumas dúvidas, perguntar algumas opiniões e muitas coisas. E eu fiquei de responder a elas e também vi algumas dúvidas no Facebook. A dúvida que mais me chamou a atenção, que eu acho que foi a dúvida mais importante, que mais também as pessoas ficaram vendo, é como pode alguém usar kippah de 2 cores, 3 cores e camisa que não seja branca e ainda assim conseguir ser rabino. Enfim, realmente eu não sou Haredi. A camisa branca e os kippot preto, eles são para Haredi, são para Haredi não, são uma assinatura, uma marca registrada das pessoas que são Haredi, principalmente em Israel. Fora do mundo, as pessoas usam preto e branco, sendo uma sorteio e tudo. Em Israel, em exclusivo, quando a pessoa usa um kippah preto, negro, é uma assinatura de que ela é Haredi. Eu não sou Haredi, eu sigo uma linha judaica que se chama Dati Leumi, que é uma linha ortodoxa, porém é sionista. Ou seja, eu sou ortodoxo e sim, sou sionista, muito sionista. Então, para mostrar para vocês, eu tenho muitos kippot, por isso cada dia eu uso um de cada cor. Eu ia usar essa daqui para combinar coisas, mas eu pensei, eles vão falar que está com muitas cores meus kippot, mas realmente eu uso de muitas cores meus kippot, olhem só. Tem para todo gosto, para cada dia da semana e para combinar com cada camiseta. E por se acaso eu for visitar alguma sinagoga Haredi, eu também tenho meu kippah preto. Eu não vou fazer o meu vídeo de kippah preto, né? Por que não? Enfim, então vamos lá. Nosso vídeo hoje é para falar um pouco sobre Giur, sobre conversão. O que é uma conversão, como funciona a conversão, por que conversões dão muito bafafá, por que fala esse vale, esse não vale, por que tem gente que fala eu não aceito, ou porque sai de um lugar e entra em outro lugar e tem que fazer outra conversão, e às vezes outra depois, e às vezes outra depois. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes de tudo, eu queria explicar um pouquinho o conceito de conversão. O conceito de conversão ele é muito antigo dentro do povo de Israel. A princípio, a conversão não era como é a conversão hoje. A conversão, a princípio, era um processo de naturalização. Então, há dois conceitos, o Ger Toshav e o Ger Tzedek. O Ger Toshav é um estrangeiro que vive aí no meio, que mora aí com vocês. Para ele não era exigido que ele se comportasse como uns filhos de Israel. Ou seja, não era exigido que ele comesse kasher também, não era exigido que ele guardasse Shabat, porém eram exigidos um nível básico de leis que ele pudesse seguir. As leis são conhecidas como Sheva Mitzvot Bnei Noach. E essas são as leis, as regras, que de acordo com a opinião judaica, se estendem para toda a humanidade, ou seja, a humanidade, de acordo com o judaísmo, não tem obrigação de se converter ao judaísmo, não tem obrigação. Porém, como eu disse no outro vídeo, não ter obrigação é muito distante e não tem nada a ver com é proibido converter-se ao judaísmo. Então, as pessoas na humanidade não têm obrigação de converterem-se ao judaísmo. E o Ger Tzedek, quem que é o Ger Tzedek? É aquele estrangeiro que vinha morar no território de Israel e olhando as práticas de Israel, ele se apaixonava também pela prática das mitzvot e queria se introduzir dentro dos filhos de Israel 100%. Ou seja, o que seria esse 100%? Dar as suas filhas em casamento e tomar as filhas de Israel em casamento. Para que isso ocorresse, essa pessoa também deveria submeter-se a uma série de processos para que ela ficasse, então, certificada com selinho de kasher para casar-se entre si dentro dos filhos de Israel. Esse converso, esse estrangeiro, ele era conhecido como Ger Tzedek. O processo de conversão ou naturalização, ele é muito semelhante hoje em dia, ou no passado, a conseguir a cidadania de outro país. Então, uma pessoa, quando ela se dirige a outro país, ela tem que andar na linha. Então, uma pessoa que queira se converter, por exemplo, ao americano, não existe isso, né? Mas alcançar a cidadania americana, ele tem que passar por vários processos. Ele tem que pedir um visto, ele tem que pedir uma moradia, tem que ser aceito. Durante um processo, ele fica um processo probatório. Qualquer deslize desse cidadão, por exemplo, americano, se ele for pego com visto e for pego dirigindo em BH, ele é extraditado.
Então, assim também é muito semelhante dentro do processo de, entre aspas, conversão ao judaísmo, porque a pessoa tem que passar por um período probatório, ela passa por um período probatório para que, no fim, ela alcance ser aceita dentro dos filhos de Israel. Então, o processo de conversão ele é muito semelhante ao processo de naturalização. Então, dentro do judaísmo, por exemplo, a pessoa tem que aprender as leis, aprender as halachot, aprender os costumes de Israel, praticar, estar dentro, estar inserido dentro de uma comunidade, ou estar junto com alguns judeus que façam sua tutela ou que ensinem. Então, existem várias maneiras de alcançar essa conversão dentro do judaísmo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a maioria delas ou parte delas. E, por fim, depois de um período probatório, não existe um tempo exato. O tempo exato pode ser de 6 meses, recomendável que seja no mínimo 1 ano, há 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Eu conheço pessoas que estão há 8 anos estudando e ainda não fizeram conversão. Estudando para conversão com rabinos e ainda não fizeram. Então, isso varia muito, isso oscila muito de acordo com a pessoa, de acordo com o comprometimento da pessoa, de acordo com a evolução desta pessoa, de acordo com o Beit Din que ela está inserida, com a comunidade que ela está inserida. Então, isso não há uma regra básica para isso. Como nós também podemos ver no Talmud, citações do Hillel Azaken, que ele convertia a pessoa em cima de um pé só. Essa conversão não é exatamente uma conversão, é o princípio da conversão, né? Mas existem citações como essa, que pessoas que eram convertidas num instante e pronto. Vamos falar um pouquinho sobre Alahá. Eu separei aqui 2 alahot principais e algumas outras alahot comentários para nós. Primeira alahá, que eu vou citar para vocês aqui, ela está... Deixa eu separar aqui, bonitinho. Eu utilizo muito o site Sefaria, não sei se vocês conhecem. O site Sefaria é um dos sites referências no Brasil e no mundo todo de material judaico, de livros judaicos e etc. Pois bem, esse é o capítulo é o Sefer Shulchan Aruch, a Alahá do judaísmo, está toda concentrada no Shulchan Aruch, toda a Alahá é baseada no Shulchan Aruch, Alahá Lemaaseh, Alahá prática hoje. Estamos no Helek Yoredeá, nós estamos no capítulo 268, tá bem? Então, eu vou comentar as 2 primeiras alahot, já separei elas aqui, já traduzidinhas aqui para nós em português. Então, quem tem interesse, depois pode procurar exatamente esse Perek, Yoredeá 268, conferir as 2 alahot. Eu vou comentar as 2 primeiras alahot, que são muito bonitas. A segunda é uma das alahot que eu acho lindas de ser lida. Então, vou ler a primeira. Primeira alahá diz: um convertido que pede para entrar, para se juntar ao povo judeu, é obrigado a circuncidar-se. Se ele já foi circuncidado, quando ele é um adorador de ídolos, um Oved Kohavim, ou se ele já nasceu circuncidado, é necessário extrair o sangue dele e não deve se fazer uma brachá sobre essa circuncisão. Apenas extrair. E se o órgão é dilacerado, ou se ele já não tem mais, ou se ele for impedido de fazer a circuncisão, ou algo que impeça dele de fazer a circuncisão, ele apenas deve fazer, é necessário para ele apenas fazer a imersão. Se ele emerge antes de estar circuncidado, é eficaz, ou seja, ele já está convertido bediabad, depois de feito. E há aqueles que dizem que o convertido não deve emergir devido às circunstâncias de não estar circuncidado ainda. Então, o que isso quer dizer? Basicamente, uma pessoa que quer se converter ao judaísmo, existem 3 passos principais. São os 3 passos principais de uma conversão que eles necessariamente devem existir, que é Beit Din, ou seja, apresentar-se diante de um tribunal, o tribunal receber essa pessoa. Já falaremos sobre esse tribunal. A circuncisão. Então, em Israel, por exemplo, a Rabanut, ela faz 3 Batei Dinim, Bederech Klal, em geral. Após ela ser aprovada no terceiro, a pessoa faz uma inspeção da circuncisão e depois ela é encaminhada para mikve.
Se por algum acaso essa pessoa não tem como fazer a circuncisão, não pode por questões de saúde, seja lá o motivo, somente a imersão é necessária. Esse é o Shulchan Aruch, é a primeira alahá sobre conversão do Shulchan Aruch. No passado, muito no passado, não existia a necessidade da mikve. Isso também é uma curiosidade. No passado, ao invés da mikve, se apresentava um korban no Beit HaMikdash. Na ausência do Beit HaMikdash, o que ficou estabelecido é que se apresentar, que se fizesse a mikve. Pois bem, a segunda alahá, vou ler devagarzinho, porque é realmente maravilhosa. Quando uma pessoa quer se converter, diga a ele: o que você viu que o motivou a se converter? Você sabe que se passa a Israel, nesse momento o povo judeu é oprimido, está corroído, agredido e sofre. E se ele disser: eu sei disso e ainda assim quero me tornar parte do seu povo, você deve recebê-lo imediatamente. Está escrito no Shulchan Aruch, miyad, ou seja, imediatamente. E contar-lhe os princípios de fé, que Deus é um, e que a adoração de ídolos é proibida. E conte-lhe muito sobre isso. Ou seja, explique bem sobre a Avodah Zará e ensine-lhe algumas mitzvot leves, algumas das mitzvot mais rigorosas. Ensine-o sobre algumas das punições das mitzvot. E diga, você, antes de você ter aprendido isso, ou seja, antes de você estudar a Salahot, se você comesse alguma gordura proibida, e você não seria punido com carete. Se você transgredisse o Shabat, você não seria punido com sequilá. Mas agora, se você comer comida proibida, você será punido com carete. E se você transgredir o Shabat, você também será punido com sequilá. Não diga demais sobre isso. E também não se torne muito específico. E quando você ensinar sobre o castigo das mitzvot, ensine-o também sobre as recompensas das mitzvot. Instrua-o na realização de certas mitzvot que merecerão a vida no Olam Rabá, no mundo vindouro. Não existe a necessidade, prestem atenção, não existe a necessidade de torná-lo uma pessoa justa completa, ou de um mestre em sabedoria, que ele faça as mitzvot e as entenda. E diga a ele: você deve saber que o mundo vindouro está guardado aos justos, que são Israel. E ao que você vê que Israel está angustiado neste mundo, e ao que você vê que Israel passa angústia neste mundo, porque não é concedido que recebam a abundância de coisas neste mundo, como os outros povos, para que seus corações não sejam indulgentes, se desviem e desperdicem recompensa no mundo do mundo por vir. Mas também Hashem não nos trouxe muita destruição, para que não nos desanimasse. Em vez disso, todos os Ovdei Kohavim estão em prosperidade. E você deve explicar bem essa ideia, para que ele sinta seu carinho. Se ele receber isso, deve circuncidá-lo imediatamente. E espere até que esteja completamente curado. E depois mergulhe sem impedimentos. Uns dizem, Yeshomrim, que esses sem impedimentos é que apresse, e Yeshomrim que isso diz respeito a impedimentos de roupas ou sujeira que possam impedir no horário do momento do mikve. Continuando a leitura do Shulchan Aruch, e 3 eruditos estarão de costas. E no momento da mikve, tá ok? Abrindo parênteses da minha observação, estarão de costas e ensinem algumas das mitzvot fáceis e algumas das mitzvot mais rigorosas pela segunda vez. Enquanto isso, ele fica dentro da água. E se é uma mulher, as mulheres imergem na água até o pescoço. E o Beit Din está de fora e eles ensinam-lhe algumas das mitzvot fáceis. Algumas das mitzvot mais rigorosas. E ela emerge na água. E depois ela emerge diante deles. E eles viram a cara e saem, para que não a veja quando ela sair da água. E os conversos abençoam a imersão. Guardem muito bem isso, essa observação do Shulchan Aruch, que já nós vamos comentar sobre isso também. E os conversos abençoam a imersão depois que saem da água. E uma vez que ele mergulhou, é como se sempre fosse judeu. Mas se ele se desviar, ele é como um judeu apóstata, e ele ainda é santificado, e seu casamento ainda é santificado. Essa alahá. Poucas alahot são tão emocionantes como essa, que nós acabamos de ler do Shulchan Aruch.
poucas alahot falam tanto de sentimento, como nós acabamos de ler. Por fim, eu trouxe algumas outras informações aqui, que eu vou ler algumas alahot também. E... Deixa eu ver se eu separei algumas aqui. Eu vou ler um passuque do Yalkut Shimoni, Itró 247. Estou traduzindo do espanhol, tá? Simultaneamente, tá no espanhol, pode ser que eu gagueje um pouco. Eu sou o que cercou Itró, Jetro, sogro de Moshe. Quando uma pessoa se converte por motivos celestiais, deverás aceitá-lo. Esses são, agora é o comentário de Bereshit Rabá 39. Estes são os conversos que se converterão, com o fim de ensinar-se que qualquer que acerca o gentil de se converter-se, ele mesmo é como se o tivesse criado. Tosafot Orayot Stein. Qualquer que acerca uma alma a Israel é considerado como se tivesse criado e o tivesse trazido a este mundo. Conversas. A Torá em Devarim, em Devarim 14, 29. E ao Levi e ao converso virão. Moshe pergunta para Hashem, esse comentário está em Kohelet Rabá 5:11. Moshe pergunta a Hashem, o converso é similar a um Levi para ti? Porque Hashem coloca o converso e o Levi no mesmo passuque. Então, em Kohelet Rabá comenta, e ele disse, eu considero assim de grande importância, porque se converteu por meu nome. E a ele se compara a um servo que se criou no deserto e veio por conta, um servo, na verdade, não um servo, um servo, que se criou no deserto e veio por conta própria entrar no meio das ovelhas. E o pastor o alimentou com mais amor do que seu próprio rebanho. Quando lhe perguntaram por quê, ele disse, eu investi muita energia no meu rebanho, porém esse aqui veio por sua conta própria a unir-se ao meu rebanho. Por acaso deveria não amar a ele? Hashem disse o mesmo. Eu os acerquei, eu os tirei do Egito e os rodeei de colunas de nuvens de glória até que aceitassem minha Torá. Porém, esse converso aqui veio por conta própria. Portanto, se compara a um Israel e a um Levi. Existem muitas alahot, muitos midrashim. Tem um muito bom, que eu quero ler esse também. Em Bereshit 21:7 está escrito, e Sara, esposa de Abraão, amamentou filhos, no plural. Rashi explica, por que diz filhos no plural, no dia da festa, porque era a festa de desaleitamento do Yitzhak. Então, porque todas as princesas trouxeram seus filhos a Sara, e Sara alimentou a todos, para demonstrar que Yitzhak não era um filho adotivo. E os nossos sábios ensinam em Psicar Rabati 27. Todos os conversos descendem destes bebês que alimentou Sara. O Arizal, ele comenta no Shara Gilgulim, Hakadma 38, a fonte das almas dos conversos. A alma de Rabi Akiva é distinta das demais almas dos conversos que foram criados como resultado da união de Tzadikim no Gan Eden. Mas bem, é alma muito elevada, que descendeu das forças malvadas devido ao pecado de Adão e o assassinato de Hevel por Caim, e foi reencarnado em um corpo estranho. Esse é o comentário sobre Rabi Akiva. Rabi Akiva, na verdade, ele era filho de convertidos. Temos inúmeros convertidos, Shmaya, Avitalion, Onkelos Daguer, e N conversos em toda a nossa Tanakh, em toda a nossa história dentro do judaísmo. Bom, vamos explicar agora um pouquinho sobre conversão. Esse é o propósito principal desse nosso vídeo que nós estamos fazendo. Eu fiz um gráfico. Gosto muito de explicar por gráfico, porque ele deixa muito claro e fica bem à vista de todos como tudo funciona. Enquanto isso, eu vou aqui desenhando também para explicar cada coisa. A conversão, eu resolvi dividi-la em 2 pontos. Galut
ou seja, fora de Israel, aqui e aqui, e dentro de Israel. Ok? Fiz algumas outras subdivisões. Na Galut, as conversões que mais são executadas são as Masortim e as reformistas. Tá bem? Quem atua na Galut e tem um relacionamento, de certa maneira, e que é uma das maiores dúvidas das pessoas relacionadas a Aliá, é a agência judaica. Eu resolvi colocar ela aqui porque, lógico, a Sornut ela é um órgão institucional do Estado de Israel que, basicamente, entre tantos programas que ela executa, ela traz descendentes de judeus para viverem em Israel. Dentre os descendentes, dentro da Carta de Independência de Israel, também dá o direito aos conversos a fazerem aliá. Então, a agência judaica ela atua na Galut. Em principal, quem vale nas conversões da Galut para fazer a aliá, Galut é um estrangeiro fora de Israel, tá bem? É os Masortim e os reformistas. Conversões afiliadas ou reconhecidas pela Rabanut no estrangeiro também vale para aliá. Por isso que eu deixei aqui um degradê. E aqui eu vou abrir um parênteses. A Rabanut está em um processo de reconhecimento de alguns Batei Dinim, ou de uma lista de rabinos fora de Israel, que sejam ortodoxos e que sejam reconhecidos com suas conversões, reconhecidos para fazer aliá também, e serão reconhecidos pelo Estado de Israel. Então, por isso nós agregamos aqui a Rabanut aqui também. A agência judaica, ela também trabalha ela trabalha principalmente, o foco dela é aos descendentes de judeus. Porém, nem todo descendente de judeu de fato é judeu. Por exemplo, o filho de um pai judeu não é judeu. Então, mesmo essa pessoa, sem ser judia, ela ainda tem o direito a fazer aliá, porque ela é reconhecida como descendente de judeus. Essa pessoa, filha de pai judeu, sendo válido para fazer aliá, ao chegar em Israel, já vamos falar sobre o caso dela. Então, uma pessoa filha de pai judeu, apesar de não ser judeu, também vale para aliá. Conversões maçotim e reformistas fora de Israel, valem para aliá. E conversões reconhecidas pela Rabanut fora de Israel também vale para aliá, que é vir para Israel. Também na Galut são executados, existem Batei Dinim ortodoxos que executam um tipo de giur, que é o giur chamado Lefi Alahá. O que é um giur Lefi Alahá? É um giur que, alahicamente, ele está 100% correto, ou seja, a pessoa se torna Yehudi Lechol Davar. Um Yehudi Lechol Davar é uma pessoa que é considerada judeu para tudo. Ou seja, ele conta para Minyan, ele pode estar o Kadish, ele pode subir a Torá, o filho dele pode fazer Pidyon Ben, ele pode se casar entre as comunidades que reconhecem o Giur Lefi Alahá que ele prestou. Em geral, os Giurim Lefi Alahá são reconhecidos por praticamente, em offline, são reconhecidos por praticamente todo o judaísmo. Então, por exemplo, por que eu coloquei, a Galut está aqui, eu coloquei aqui um Giur Lefi Alahá também dentro de Israel? Porque também dentro de Israel, eles são executados, existem Batei Dinim Lefi Alahá. O mais conhecido, um que é muito conhecido, são os Batei Dinim de Bnei Brak, por exemplo, o do Rav Karelitz, e tem outros N Batei Dinim em Bnei Brak, que executam Giur, que executam conversões Lefi Alahá. O que quer dizer isso? Quer dizer que, apesar de estar dentro de Israel, é uma conversão aláhica, reconhecida para que a pessoa seja Yehudi Lechol Davar, porém essa pessoa, mesmo dentro de Israel, não pode
não tem direito a aliar. Ou seja, uma pessoa que faça um giur lefi alahá dentro de Israel não pode dar pedido na agência judaica para fazer aliar, apesar dela ser um Yehudi lechol davar, um judeu para todos os casos. Dentro de Israel, deixa eu apagar aqui tudo. Dentro de Israel, o que é uma conversão reconhecida pelo Estado de Israel? Existe uma conversão, que a conversão, na minha opinião, isso é bom, que a única conversão reconhecida dentro do Estado de Israel é pela Rabanut. É uma opinião minha, pessoal, que eu acho isso bom dentro de Israel. Eu acho que, ao meu ver, na minha opinião, isso não deve ser mudado. Dentro de Israel, a única conversão realmente reconhecida para aliar deve ser a da Rabanut. Por quê? Porque nós temos o Rishon LeTzion em Israel, nós temos os nossos Rabanim em Israel. Ele não é uma conversão difícil, de verdade. Eu fiz a conversão pela Rabanut, é uma conversão razoável, não é complexa, não é demorada, não é uma década estudando, é 1 ano e meio, 1 ano, essa é a média para que as pessoas façam o Giur da Rabanut. A pessoa que é Shomer Shabbat, Shomer Kashrut, faz tefilá, vai na Beit Knesset, ele passa sem nenhum tipo de problema, tá bem? Enfim, a conversão então alárquica, a conversão dentro de Israel, reconhecida pelo Estado para que se possa fazer aliar, é a conversão da Rabanut. Ou seja, estatalmente, no governo, politicamente, não sei se esse seria o termo mais correto de se utilizar, a conversão que dá direito a uma pessoa fazer um casamento dentro de Israel é a da Rabanut. Então, uma pessoa que não seja convertida pela Rabanut, por exemplo, uma pessoa que seja convertida em Bnei Brak, muita gente é convertida em Bnei Brak, muita gente. Essa pessoa que ela é convertida em Bnei Brak, ou por outros Batei Dinim Lefi Alahá, elas sim podem se casar nos seus Batei Dinim, ou offline, ou ter um casamento com Ketubá, kasher e tudo, porém, não estando anexado ou reconhecido ou com a Ketubá registrada na Rabanut, ou um casamento não reconhecido pelo Estado de Israel a princípio. Então, essa seria a ideia, não sei se eu expliquei muito bem essa primeira parte, como funciona os Giurim. Então, tanto em uma conversão, quanto em outra conversão, dentro de Israel, fora de Israel, a pessoa se torna Yehudi lechol davar. São judeus para tudo. Ou seja, é uma conversão kasher. Uma conversão kasher. Então, nem sempre um Beit Din reconhece o outro. Isso é um pouco triste, um pouco frustrante para as pessoas que não entendem muito bem isso, que às vezes é convertido em um e depois fala, eu preciso converter de novo, eu preciso converter de novo. Então, um Beit Din não reconhece o outro. Eu vou abrir um parênteses aqui, que todas as pessoas que sejam casadas ou sejam convertidas pelo Massorti ou pelo reformista, ou que serão somente filhos de pai judeu, ao ingressar em Israel, precisam passar por uma conversão ortodoxa pela Rabanut, para ser reconhecido como judeu dentro de Israel. Isso quer dizer que se a pessoa quer ter um casamento reconhecido como judaico, ou se a pessoa quer que os filhos deles se casem com judeus no futuro, ele hoje, ou deixar para os seus filhos no futuro, devem passar pela conversão pela Rabanut. A maioria das sinagogas em Israel, a maioria esmagadora, 99,9% das sinagogas em Israel são ortodoxas, o que significa que uma pessoa, 90% vamos pôr uns 90% aproximado, são ortodoxas, significa que pessoas que converteram pelo Massorti e pelo reformista, ao chegarem em Israel, não são Yehudi lechol davar. Bem? Então, essas pessoas, ao chegarem em Israel, elas não são contadas para Minyan. Essas pessoas, elas não podem subir a Torá, não podem serem envolvidas em assuntos de Kedushá. Tá bem? Então, essas pessoas que fizeram conversão, Massorti e reformista, vale para aliar, podem vir para Israel, mas devem aqui em Israel regularizar a sua conversão, fazer uma conversão
reafirmar a sua conversão, seja a palavra que você queira utilizar, pela Rabanut. Isso é muito bom, na minha opinião, que tenha esse padrão de certificação. Não vou falar qualidade, um padrão de certificação pela Rabanut. Ou existem muitas pessoas que vêm para Israel e fazem uma conversão Lefi Alahá, ortodoxa, e voltam para os seus países, voltam para as suas comunidades. Isso acontece muito. Pessoas que estudam em comunidades ortodoxas em seus países, vêm para Israel com uma carta de seus rabinos, fazem uma conversão Lefi Alahá, ou seja, uma conversão que não é reconhecida pela Rabanut, no papel, ou de outras N maneiras, e voltam para os seus países como conversos kasherim, kasher 100%. Ou seja, conversões Lefi Alahá, conversões pela Rabanut, são todas kasherim, são todas conversões kasher. Por quê? Porque todas elas transformam a pessoa, não queria usar essa palavra, mas tornam a pessoa Yehudi lechol davar, um judeu para todas as coisas. A Rabanut não reconhece conversões, a Rabanut, instituição, não reconhece conversões Lefi Alahá em Israel. Porque em um momento que a Rabanut diga, nós conhecemos esses rabinos aqui como conversos, essas conversões executadas por esses rabinos como conversão, nesse momento, essas pessoas também teriam direito a fazer aliá e poderiam vir para Israel. Um pequeno problema, que eu vou abrir outro parênteses aqui, para explicar, é que, em geral, os Giurim Lefi Alahá realizados dentro de Israel, eu vou pôr aqui uma parte, são Haredi e Neturei Karta. Não todo Neturei Karta, mas são antisionistas. Então, existe um problema ético aqui da proibição de Giurim Lefi Alahá fazerem aliá para Israel e o reconhecimento da Rabanut. Por quê? Porque, basicamente, essas conversões tornariam a pessoa judia e fariam que ela fizesse aliá para Israel, mas a pessoa propriamente dita é contra Israel. Ou seja, eticamente também, uma pessoa que é contra Israel vai querer fazer aliá para Israel. Não tem nenhum nexo nisso. Bom, aqui embaixo eu fiz duas colunas, que são colunas importantes, para que as pessoas entendam quando uma pessoa passa por um giur. Eu estou falando desses giurim aqui, tá bem? São desses giurim, não vou entrar em detalhes sobre outros tipos de giur. Vou falar apenas giur Lefi Alahá, que alahicamente estão corretos, que é o da Rabanut e o Lefi Alahá. O que cancelaria, o que anularia um giur? O que falaria? Poderíamos falar, essa pessoa, ela não é judia. O que poderíamos fazer? Uma pessoa que passa por um Beit Din e mente em um Beit Din. Uma pessoa que dentro de um Beit Din, entra num Beit Din, e essa pessoa no seu coração, ela não tem como propósito ser judia de verdade. Ou ela em seu coração, ela diga, eu aceito toda a alahá, mas eu não aceito que carne com leite seja uma alahá que eu deva seguir. Então, por mais que eu queira ser judeu, eu vou seguir comendo carne com leite. Ou eu vou seguir fumando no Shabat. Ou eu aceito toda a Torá, mas não aceito essa pequena mitzvah. Essa pessoa teria um giur anulado, basicamente. Uma pessoa, para se tornar judeu, ela tem que ter no seu coração, não é necessário que ela seja uma observadora, como nós vimos aqui no Shulchan Aruch, 100%, porém, grande porcento, uma porcentagem, 90 e tantos por cento tem que sim, estar uma pessoa observadora, observante, mas que em seu coração, mais importante de tudo, que sua boca profira o que há em seu coração. No Tratado de Nedarim, no Masechet Nedarim, se estuda muito sobre isso, que quando a pessoa fala uma coisa com a boca e o coração não fala, não está com a mesma direção, todo o seu neder é anulado, todo o seu voto não é voto, suas palavras não são palavras. Então, tudo que ela diz é anulado. Ou seja, nesse caso, uma pessoa anularia o seu próprio giur e não o Beit Din. Tá bem? Então, vamos lá. Próximo caso.
caso uma mikve não esteja kasher. Então, é o caso de uma pessoa passa por um Beit Din e a pessoa fez o Beit Din, fez a milá e passa por um mikve e ela entra num mikve que não é um mikve, o mikve não está kasher e ela entrou nesse mikve vou colocar um exemplo, ela abriu um buraco na terra, ligou a torneira e encheu esse buraco na terra, cheio de terra, cheio de lama, e ela entra nesse mikve. Essa pessoa não é judia. Ela pode ter passado 10 anos estudando em 50 Batei Dinim e fez um mikve não kasher, ela não está kasher. Os testemunhos não serem kasher, os dayanim. Por exemplo, um dos dayanim, se um dos dayanim não for kasher, ou seja, por exemplo, não ser shomer Shabbat. Se não ser shomer Shabbat é um dos motivos que anularia uma conversão, um julgamento. Uma pessoa que não teve instrução prévia, como nós vimos no Shulchan Aruch, a instrução faz parte da conversão, ou seja, a pessoa tem que ser muito bem instruída, o que ela vai ter que fazer depois, porque a conversão não tem volta, não existe retorno, não tem como a pessoa falar, um dia eu sou judeu, amanhã não quero mais, e volta a ser goi, não tem como, então essa pessoa tem que ser instruída. Então a conversão sem instrução, ela também não é válida, ou seja, as pessoas chegaram no lugar, chega uma pessoa, eu quero me converter ao judaísmo. As pessoas falam, então tá bem, daqui vamos fazer a circuncisão, circuncida ele, e ele entra na mikve e essa pessoa não é judia. Porque ela não passou por um período de instrução e um período probatório. Ou, por fim, conversões por interesse não são aceitas. Um exemplo clássico da conversão por interesse é a conversão por casamento. Uma pessoa que se apresente dentro do judaísmo e busque fazer uma conversão para se casar, essa conversão ela não é aceita. A pessoa não é aceita para o judaísmo e tem uma série de agravantes nesse caso. Então, em geral, comentei todas essas anulações aqui. Existem NNN variações de cada uma dessas alahot, tá ok? Desses princípios básicos. Não quero entrar muito para não estender muito a duração do nosso vídeo, ele ser um vídeo explicativo. E agora nós vamos falar um pouco sobre coisas que aparentemente tornariam um giur inválido, mas não é inválido. Então, vamos supor que uma pessoa ela passou por um período de estudo, X meses, e fez um Beit Din kasher, fez uma milá kasher e fez uma mikve kasher. Ele faz a conversão. Passa uma semana, essa pessoa volta às suas antigas práticas de Avodah Zarah. Como nós vimos no Shulchan Aruch, essa pessoa, ainda que no dia seguinte ele volte às suas práticas da Avodah Zarah, porque ela teve um sonho ou alguma coisa assim, essa pessoa ainda continua sendo judia para sempre. Para sempre. Jamais essa pessoa retorne em sua conversão. Essa pessoa sim tem que fazer techuvá, ou seja, essa pessoa tem que ser tratada como um Baal techuvá, como um judeu, como qualquer outro, que fez conversão, alguma atitude errada, e por fim ele vem e quer se arrepender. Então essa pessoa, ainda que ela se converteu, voltou às suas antigas práticas, sejam elas quais forem, e retorna ao judaísmo, essa pessoa é um Baal techuvá, tem que fazer conversão de novo não. Uma Brit Milá errada ou prorrogada. Então a Brit Milá, ainda que ela não tenha sido feito e fez a mikve, fez o Beit Din e a Brit Milá por algum motivo não foi feito ou foi prorrogada, essa pessoa já é considerada judia. Já conta para vários assuntos do chá, pode subir para a Torá, pode fazer, pode contar com o minyan e etc. A princípio não se faz assim, Bediabad, depois de feito, já é contado. Então, o correto é não se apoiar nesse caso, porém, não anula também. Bom, vamos supor que haja um Beit Din, e nesse dia do Beit Din ele converteu 8, 10, 15 pessoas. E uma pessoa mentiu no Beit Din, uma pessoa caiu, por exemplo, nesse caso aqui de mentir para o Beit Din. Ela é uma pessoa que ela é um Oved Kohavim, quis mentir no Beit Din, ou essa pessoa quis se casar e ela mentiu para o Beit Din aprovou ela, e daí depois descobrem, essa pessoa ela não anula a conversão das demais pessoas.
Então, em geral, não se anula. É dificílimo, dificílimo anular. Porém, caso uma pessoa minta, sim. Caso uma pessoa vote suas práticas, não. Caso uma pessoa minta, ou seja um assassino, ainda que um assassino possa se converter, mas seja um líder de Avodazará, essa pessoa ainda que se converta, ela não anula a conversão de outras pessoas que ainda que tenham sido passados pelo Beit Din. Por exemplo, aqui em Israel eu conheço um caso de uma pessoa que é pastor e passou pelo Beit Din da Rabanut e tem uma igreja evangélica e ele fez tudo para conseguir passar pela Rabanut, mentindo, evidente, passou e tudo, e por fim ele mentiu, ou seja, ele disse que converteu, mas na verdade não converteu. Então, uma conversão anulada previamente. Oposição sem base explicada anteriormente. Por exemplo, uma pessoa, um Beit Din, vamos supor aqui, deixa eu pegar um exemplo aqui para vocês. Uma conversão não é anulada por um Beit Din diferente dela. Então, vamos supor que aqui nós temos aqui dentro de Israel, nós temos um Beit Din Breslov e um Beit Din Satmer. E, por exemplo, são linhas racídicas. E cada um deles faz a sua conversão. Apesar de um Beit Din não concordar com o outro, vou pegar um outro caso, um Beit Din Mitnagdi, que seja Litaim, um Beit Din lituano, que faça uma conversão. Um Beit Din lituano é absolutamente contrário, já foi mais, hoje é de boa isso, mas ao conceito racídico das coisas. Um Beit Din lituano não anula uma conversão racídica, Haredi, ainda que seus conceitos sejam muito distintos, ainda que um rabino não concorde com outros rabinos, essa conversão não anula outras conversões, de forma alguma. Então, ainda que uma pessoa fale, eu não concordo com esse Beit Din, eu não concordo com esses rabinos, a anulação da conversão é muito alheia, muito distante a concordar ou não com o Beit Din. Existem alguns casos, como poucos casos que existem no mundo, não é qualquer lugar que pode ser executado isso, não é qualquer lugar que tem isso como válido. Existem takanot. Takaná é uma resolução que seja apoiada por todos os rabinos locais, de todos os rabinos locais mesmo, de forma que eles entram em um acordo que não vão fazer mais conversões no país. Então, a comunidade síria, por exemplo, da Argentina tem uma takaná, de que não é aceito conversões ortodoxas na comunidade síria, então não são aceitas. Outras comunidades sírias do mundo aceitaram essa mesma takaná, sim. No México, por exemplo, tem uma comunidade ortodoxa, uma grande comunidade ortodoxa, que se apoia nessa takaná para não executar conversões. Temos, por exemplo, o Beit Din na Holanda, se eu não estou enganado, creio que sim, seja na Holanda, com dúvida se é na Holanda ou na Alemanha, mas tenho 90% de certeza que é na Holanda. Tem um acordo, uma takaná lá também, que uma pessoa somente se converte pelos Beit Din da Holanda se todos os rabinos ortodoxos do país aceitarem essa pessoa. Lógico, o país é minúsculo, né? Também não devem ter tantas comunidades assim na Holanda. Mas, nosso querido Rabi, eu já vou cancelar aqui nosso vídeo, já viram tudo aqui, né? Nosso manual explicativo, nosso querido Rabino Ovadia Yosef, ele se manifestou contra essas takanot. Como um grande Beit Din fez essas takanot, não é qualquer Beit Din, não é só juntar 5, 6 rabinos, 7 rabinos, 8 rabinos e falar, nós vamos fazer uma takaná, que aqui também não é assim, não é bem assim que funciona. Também tem que estar tem que ser um Beit Din muito, muito grande ou uma proporção praticamente 100% dos rabinos de um país, ou N outras coisas, não vou entrar muito nesses quesitos, para que possam ser executado uma takaná como essa. O Rav Ovadia Yosef, nosso querido Rav Ovadia Yosef, Zichron Libraha, ele se manifestou ao contrário. E ele disse que se tivesse poder em suas mãos, ele anularia todas essas takanot ao redor do mundo que proíbem aos Batei Dinim ortodoxos ou que manifestam os Batei Dinim ortodoxos a fazerem conversões contrárias à conversão. Bom, acho que vocês entenderam muito bem o teor de todo esse vídeo, entenderam que a conversão ela é algo praticamente
irrevogável, irrevogável. Conversão feita por um Beit Din Kasher, que tem um Dayan, ou 2 Dayan, ou 3 Dayanim. Básico é um Dayan, preferencialmente 2 Dayanim e um testemunha, e em geral são 3 Dayanim, 2 Dayanim. Isso tem várias leis sobre isso. E, enfim, não pode ser revogado. A conversão executada, lefi alahá, não pode ser revogada. Pode sim acontecer de, por exemplo, como nós explicamos no nosso gráfico, eu vou voltar aqui o gráfico, para que fique bem isso é uma parte importante. Pode sim acontecer, por exemplo, de uma organização institucional não reconhecer outros Beit Din, isso é evidente. Então, por exemplo, ainda que aqui, nesse nosso caso aqui, do Giur Lefi Alahá, seja judeu, 100%, a agência judaica, que é uma organização institucional, pode não aceitar essa conversão. Ou pode, por exemplo, a Rabanut também renegar essa conversão. Por quê? Porque dentro do Estado de Israel, a única instituição que vale para aliar, ou que vale como judaica dentro de Israel, é a Rabanut. Então, ela pode, e ela faz isso, ela pode renegar uma conversão. É tão sério isso, que nessa nova lei que estão surgindo sobre... Tem uma nova lei sendo executada no país, sendo aprovada no país, que se um outro Beit Din fizer a conversão Lefi Alahá em Israel, pode dar até cadeia para os rabinos que executarem esse Beit Din. Vocês verem como institucionalmente uma organização pode negar outra instituição. Então, a agência judaica sim pode contestar essa instituição pode contestar essa instituição, como pode contestar essa instituição, como esse pode renegar essa instituição, e aí é complexo. Porém, como nós explicamos, são questões políticas, então, politicamente, uma instituição pode sim falar eu não reconheço, politicamente, uma instituição pode não reconhecer outra conversão, outro Beit Din, porém, mesmo que muitas das vezes uma instituição não reconheça, alarricamente, segundo a Torá, segundo o Talmud, segundo o Shulchan Aruch, a pessoa é judia. Nós perguntamos aqui em Israel, nós fizemos várias perguntas esses dias, né? Porque não queria chegar aqui e falar minha opinião, só a minha opinião, só a minha opinião, só a minha opinião. Sobre conversões que foram executadas no Brasil, conversões que vêm sendo executadas fora do Brasil. Então, eu quero fazer alguns comentários, não quero me delongar mais, já estou falando aqui há bastante tempo. Existem conversões que são executadas no Brasil que, na verdade, não são conversões. Na verdade, não são conversões. Então, tem, por exemplo, rabinos que chegam em comunidades, isso está acontecendo muito no Nordeste, abram muito o olho. Não vou falar o nome da pessoa, porque também não preciso falar, que a pessoa chega, não conhece ninguém, pega 2 peão, não vou falar peão, 2 pessoas que nem judiação ou que acabaram de se converter, não, eu vou sozinho, converter você, e você vencer meu Dayan, nem vou converter você vencer meu Dayan, e fazem conversões. Essas conversões não são válidas. Vocês estão aí pagando seus $300 para ver essa conversão, por favor, jamais caiam nessa. Ninguém no Brasil, hoje em dia, tem mais como cair numa dessa. Existem pessoas aí, por aí pelo Brasil afora, falam, eu sou rabino aqui, eu sou rabino ali, eu faço conversão. Não é porque a pessoa é rabino que ela pode fazer conversão. Não é porque a pessoa é judia que ela pode fazer conversão. Tem que ser um dayan para fazer conversão. Então não é porque a pessoa é velhinha de barbinha e tem lá um diploma imenso que ele pode fazer conversão, e que essa conversão seja válida, porque na verdade não vale nem para pegar fiado no bar da esquina, o papel dessas pessoas. Então existem conversões que estão sendo executadas assim no Brasil. Cuidado, não mantenham queixa com esses rabinos, não tenham relacionamento com esses rabinos, porque também não são rabinos com kavod. Então, são pessoas que querem aproveitar de pessoas. Existem outras conversões, por outro lado, que são executadas no Brasil e muito executadas, muito, que é a conversão, que é mais executada no Brasil, é a Massorti reformista. Existem N rabinos, não vou adentrar sobre esse caso, porque não é o nosso foco, mas sim são executadas, sim são válidas para aliar. Tem pessoas que sim é a porta de entrada para o judaísmo, e eu acredito que muitas pessoas estão utilizando a conversão Massorti, reformista, com temor aos céus,
e que não é somente para fazer aliar. Eu acredito que muitas pessoas buscam a conversão por quererem fazer parte do judaísmo e por ser uma porta de entrada e por ser um judaísmo mais fácil de ser seguido. E essas pessoas vão continuar evoluindo, como eu conheço centenas de conversas. Na verdade, se eu conheci 100 conversos, 99 fizeram conversão massorti reformista e são todos observantes, tão ortodoxos quanto os ortodoxos. Enfim, não quero entrar muito nessa questão. Existem conversões que são feitas no Brasil, lefi alahá, que são conversões. Nós sabemos, ouvimos falar de vários Batedinim que vão ao Brasil, que estão começando a ir ao Brasil. Eu sei de Batedinim que vão ir para o Brasil em breve e que já estão projetando, e pessoas que querem levar, e pessoas que querem fazer. Esses Batedinim têm total liberdade de fazer conversão no Brasil, se as pessoas os chamam, se as pessoas pagam sua viagem, se as pessoas estão recebendo estudo, estão estudando, estão praticando, têm suas comunidades emergentes estruturadas, elas têm total liberdade para chamar o Beit Din que ela quiser do mundo inteiro, sendo um Giur Lefi Alahá com Dayanim, com pessoas responsáveis, indiferentes se são aceitas por aqui, se não aceitas por ali. Se tem carta de aprovação ali, são conversões. E são Yehudi Lechol Davar. Outra conversão que foi executada no Brasil, recentemente, foi a com o Rav Amsalem e outros 2 Dayanim daqui de Israel. Todos eles são Dayanim de Israel. E tem muitas aprovações, reprovações. Rabinos de Israel dizem é uma conversão, porém não é aconselhável fazer, porque quando chegar em Israel vai ter que fazer outra conversão. Enfim, é a opinião dos rabinos e nós temos que respeitar a opinião dos rabinos. Tem, por exemplo, a opinião do Rishon LeZion, que é o Rav Yitzhak Yosef Shlita, filho do Rav Ovadia Yosef Zichron Libraha, que ele não reconhece como conversões, tampouco a instituição judaica, a Rabbanut, reconhece como judeus. Por quê? No momento que eles se reconhecerem como judeus, as pessoas também teriam direito a fazer aliar, e não só por isso, existe uma questão política entre um e outro, existe um problema que os rabinos têm que se resolver. Então, existem realmente cartas que reprovam, porém, para todos os rabinos que eu perguntei, aqui em Israel, e nós estivemos perguntando para Dayanim, perguntando em Yeshiva, e perguntando para valer mesmo, de ver rabinos, um ligando para o outro e perguntando, não, olha, são judeus, mas eu vou perguntar para um rabino maior do que eu, e ele vai e pergunta para o Dayan, e o Dayan fica pensando e fala, você tem um rabino daquele outro Dayan de tal lugar, e liga para o outro Dayan e fala, não, são judeus, e aí vai, e estuda na Lahá. Então passamos por isso, hoje em dia nós passamos isso. Meu irmão, ele se dedicou a buscar isso na Yeshiva, falou com o Dayanim, falou com rabinos, e um ligou para o outro, e o veredito todas as pessoas desses rabinos que nós conversamos, todas as pessoas que passaram por esses Batei Dinim são judeus, porém não são recomendáveis, porque quando vierem para Israel, vão ter que passar por outro Beit Din pela Rabbanut. Então, são judeus, Lechol Davar. Então, nós também temos visto inúmeros outros rabinos, com vídeos, temos vídeos e vídeos aí, visto vídeos e vídeos de rabinos, que apoiam. Então, é isso que acontece. Institucionalmente, politicamente, uma instituição pode falar, eu não aceito essa conversão. Alarricamente, e todos os rabinos sabem disso, são conversões. Indiferente se você gosta ou não do outro rabino, se ele está fazendo uma coisa ou não, ele é uma conversão válida. Então, essas conversões são válidas. As conversões que foram executadas no Brasil são todos judeus. Essa é a opinião de inúmeros rabinos, como nós estamos vendo em vídeos e mais vídeos de Dayanim e mais Dayanim, e que estão sendo postos, ainda devem surgir muitos mais. Afinal de contas, é um assunto que está dando pano para manga e vai dar pano para manga. Pois bem, essa é o meu vídeo sobre conversão, sobre Giur, que eu gostaria de deixar bem claro, deixar bem explanado a vocês todos, como um todo, como funciona, como é a Halachá, como que é válido, como que não é válido, que pode anular, o que não pode anular. E espero que ele sirva... vou concluir como Haredi, peraí. Eu espero que ele sirva para todos vocês como um de luz, e que sirva para todos vocês de inspiração, que sirva para todos vocês como um esclarecimento de o
que buscar e o que não buscar nessas conversões. Ficar de olho, porque tem muito rabino pilantra por aí, tem muito rabino que quer enganar os conversos, quer ganhar aqui, ó, dinheirinho. Não caiam nessa, não vão nessa, afastem-se desses rabinos. E muitos rabinos que são muito bons, rabinos que têm Irat Shammai, que fazem um trabalho pela Torá, um trabalho pelo judaísmo, que trabalham para as pessoas. Isso é uma grande diferença. E isso os conversos têm que observar muito, muito, muito. Não vão atrás de pessoas que falam eu te converso em 2 semanas. Vão atrás de pessoas que vão fazer a sua vida melhor, que vão te evoluir como pessoa, mais do que fazer uma conversão ali até. Vão evoluir você como pessoa, que vai te dar uma instrução muito boa, que vai te dar uma base de vida mais do que uma base de judaísmo. Esse é o foco, fazer com que as pessoas evoluam, que façam seu tikkun olam, que as pessoas evoluam em sua neshama, que evoluam em seu compromisso com Hashem, sejam judeus ou não judeus, sejam Yehudi ou Benoah, que sirvam o judaísmo, seja qual for o seu status, seja qual for o seu nível de observância. Então, desejo aqui a vocês um grande abraço. Não vou falar Shabbat Shalom, porque não sei que dia da semana você está assistindo. Não vou falar Shavuot Tov também, porque não sei que dia da semana você está assistindo. Então, Shalom, Shalom. Um grande abraço. Sigam em frente. Não desanimem.